Todos por Cascais. A coligação Todos por Cascais tem dedicado estas semanas temáticas a diversos temas e esta semana estamos a focar-nos mais nas questões da inclusão e da mobilidade e hoje temos o nosso debate depois das diversas visitas que temos realizado nas instituições do Conselho e tenho o grato prazer e a grande honra de ter aqui comigo a Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, licenciada em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, minha colega, portanto, cruzámos na mesma casa e foi responsável em 2010 pelo Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa, foi deputada também e autarca em Arganil, na Assembleia Municipal. Exatamente, muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Tenho também o privilégio de ter aqui a Maria Fernanda Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, que nos vai falar um pouco também das experiências da freguesia ao nível destas relevantes questões da mobilidade e da inclusão, e o Miguel Barroso, que é arquiteto de formação, com uma pós-graduação em Arquitetura Bioclimática, doutorando em Estudos Urbanos. Sim. Que não sei se já terminou. Já não sou doutorando, que entretanto abandonei, fiquei só com a pós-graduação também em Estudos Urbanos. Muito bem. E que tem sido eu diria quase um ativista nestas questões todas da mobilidade e do planeamento sustentável. É autor do livro, o livro da bicicleta, e já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas se calhar começaria aqui com a Ana Sofia Antunes, para nos dar um pouco também esta perspectiva de mais ao nível local, em termos de atuação dos municípios e das câmaras municipais em especial. Cascais tem características próprias, mas também, de algum modo, não escapa a uma realidade que, de facto, os 308 municípios, por vezes, não colocam como prioritária esta questão da mobilidade e da inclusão, e pedi então que a Ana Sofia Antunes nos desse um pouco uma visão geral das suas opiniões e também da experiência que tem tido nestas áreas tão significativas para todos. Bom, antes de mais, boa tarde a todos os que estão aqui connosco, os que estão lá em casa, e boa tarde à Fernanda e ao Miguel e ao Alexandre. Bom, eu acho que a minha experiência nesta matéria vem desde sempre, não é? Enquanto pessoa, enquanto cidadã, que usa o espaço público e que efetivamente, mais do que muitos outros, se calhar sente as limitações que o próprio espaço público coloca a quem não corresponde exatamente àquilo que é o padrão do homem médio, não é? O espaço público é pensado e é desenhado para o cidadão comum e não tem ainda muito em atenção as diferentes necessidades das pessoas que têm algum tipo de limitação, seja ela física ou sensorial ou até mesmo cognitiva, não é? E cada vez há necessidade de a ter mais. Eu aprofundei estas preocupações no período em que estive efetivamente a trabalhar na Câmara Municipal de Lisboa e estando a acompanhar, a coordenar o Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa e a respectiva Comissão de Acompanhamento. Foi uma experiência muito interessante, porque acabou por ser até um pouco pioneira, porque não tínhamos, eu penso que ainda não temos uma equipa de arquitetos e engenheiros e pessoas com saberes multidisciplinares, uma equipa muito multidisciplinar, especificamente dedicada a trabalhar as questões da acessibilidade pedonal. E essa foi uma experiência muito grande que pude ter na altura na Câmara de Lisboa, e que eu acho que fez a diferença em muitos aspectos naquilo que hoje se faz em Lisboa. E não quero isto dizer que tudo o que se faça em matéria de espaço público e de obra e de urbanismo esteja bem feito, não é isso, mas muita coisa já se faz bem feita. As preocupações que passaram a estar contempladas de forma transversal a nível do necessário rebaixamento de passadeiras, do necessário dos cuidados a ter a nível da colocação do mobiliário urbano, a preocupação adicional com os corredores livres de circulação e até mesmo com a adequação dos pavimentos
Nós sabemos que temos um grande afeto pela nossa calçada à portuguesa, mas efetivamente ela é o pior dos pavimentos que nós podemos ter para peões, e especialmente para peões com algum tipo de condicionante na sua mobilidade. E, portanto, as experiências piloto que fizemos na altura ajudaram-nos bastante a perceber como é que podíamos, de forma harmoniosa, conciliar a calçada à portuguesa com outro tipo de pavimentos mais confortáveis e mais seguros para o peão. Muito do saber e da experiência prática sobre a matéria veio dessa altura. Aquilo que entendo é que, muitas vezes em virtude também da sua dimensão, mas nem sempre, porque, quer dizer, nem todas as câmaras, nenhuma câmara mais tem a dimensão que tem a Câmara de Lisboa, obviamente. Mas temos câmaras com uma considerável dimensão e com quadro de pessoal afeto com alguma dimensão e com orçamentos equiparados. Obviamente depois também temos realidades muito micro, mas a verdade é que deveriam existir efetivamente preocupações adicionais por parte dos municípios em terem recursos humanos afetos a este tema, formados, com conhecimento na matéria, com experiência prática, e quando eu digo experiência prática é não só em projetar, em desenhar, mas é também ir para a rua, porque muitas vezes implicava isto, era ir com o pessoal das obras para a rua, ver o que é que estava a ser bem feito e mal feito, e refazer e corrigir. Passa muito por isto, ou seja, por as câmaras terem esta preocupação também, terem equipas especialmente dedicadas a estes temas, porque apenas contratar fora este tipo de serviço faz com que o know-how não se transfira para dentro e não esteja o próprio pessoal dos recursos humanos imbuído dessa realidade e dessa prática, e de não a pôr em prática diariamente naquilo que faz. Mas também noto efetivamente, isto também já a nível das funções que exerço mais recentemente, que de uma forma transversal há uma preocupação que os municípios poderiam efetivamente começar a ter de forma mais acentuada, que é terem a preocupação de fazer constar dos seus orçamentos uma rúbrica específica dedicada a esta matéria. Exatamente. Não é? Porque se efetivamente ela existisse, passaria a existir um comprometimento direto e uma obrigação de fazer. Eu posso dizer que este ano nós fizemos um inquérito transversal aos 308, não, estou a mentir, aos 278 municípios situados em Portugal continental sobre o montante das verbas afetas à acessibilidade no ano de 2020, e a conclusão é que temos muito poucos municípios, efetivamente, que têm rubricas específicas para a matéria. Isto significa depois que, não estando esta preocupação latente por parte de quem gera os destinos do município, por quem decide, essa preocupação depois não se vê transversalmente nas diferentes decisões que se tomam. Porque só começando assim, para depois ter efetivamente este espírito imbuído, este vestir a camisola de em cada coisa que se faz em matéria de obras, em cada intervenção que se faz no espaço público, e qualquer Câmara faz muita intervenção em espaço público durante 4 anos, que é o tempo de um mandato, em cada uma dessas intervenções ter sempre a preocupação de, se é para fazer, então é para fazer bem, e é fazendo, cumprindo normas de acessibilidade. Exatamente, exatamente. Aliás, nós estamos aqui a fazer esta gravação desta nossa conversa no CRID, a quem aproveito também para agradecer a cedência das instalações, no Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes, e quando visitámos falámos também muito sobre isso, porque de facto tem que existir aqui não só um trabalho em rede, uma grande ligação entre as instituições que se dedicam a estes temas e a própria autarquia, de modo a conseguirmos concretizar muitos dos objetivos. Fernanda, se calhar passava para ti, falarmos um pouco sobre também a tua experiência em São Domingos de Rana, como responsável, como Presidente da Junta de Freguesia, e não só nestas questões da inclusão, mas também deste trabalho de rede, da ligação às instituições, para de facto, por vezes, conseguir-se concretizar. E não deixo de aproveitar este repto aqui lançado pela Ana Sofia Antunes e perguntar também, em termos orçamentais, na Junta de Freguesia, se tens tido este cuidado e esta atenção.
Bem, então boa tarde a todos e boa tarde ao painel, cumprimentá-los. É um prazer estar aqui, agradecer o convite que me foi dirigido. Em relação à inclusão, portanto, isso é uma matéria muito sensível para mim, uma vez que sou professora e, portanto, enquanto professora, sempre tive o cuidado de estar atenta a esses problemas. E depois tenho uma pessoa em casa, que é o meu filho, que fez reabilitação psicomotora e que me alertou para determinadas situações, inclusive obrigou-me a andar de cadeira de rodas na rua e de olhos fechados para uma tese que ele tinha que fazer e, portanto, isso fez com que me alertasse para outras coisas mais que não só o simples andar na rua. Enquanto Presidente de Junta, quando fui para a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, uma das coisas que me preocupava era, sem dúvida, os passeios com os postes no meio. Os postes, os sinais de trânsito, as passadeiras não muito em condições e sem rebaixamento, muitas vezes, nos passeios, o que transtornava toda essa situação. Eu tenho um orçamento, no meu orçamento não está propriamente um trabalho de inclusão, mas está um trabalho de espaço público e dentro desse espaço público nós procuramos que todas essas situações sejam resolvidas. Uma das minhas bandeiras é que todos os espaços públicos estejam de acordo com as normas da acessibilidade para deficientes. Tem sido uma luta muito grande porque não é fácil. Temos um orçamento extremamente baixo e pequeno para o número de habitantes, quase 60 mil que nós temos, e não é fácil, portanto, andar por todas as ruas e resolver os problemas de todas as ruas. Mas temos desde barreiras arquitetónicas a situações de sinalização e de colocação de mobiliário urbano. Tudo isso tem sido uma bandeira nossa e que nós temos resolvido o mais possível, sempre que podemos. Claro que ainda hoje há postos no meio da estrada, mas pronto, mas isso não podemos fazer nada porque são situações que me ultrapassam. Embora já tenha tentado várias vezes resolver, mas que espero por ti para resolver essas situações quando chegares à Câmara. Está prometido. Ok. Mas de qualquer forma, portanto, tentamos. E tentamos também muitas vezes falar com as instituições, e falamos muito. Aliás, a rede social também foca-se bastante nas acessibilidades da freguesia. E, portanto, temos feito um trabalho que, na realidade, procuramos que as pessoas dentro da freguesia de São Domingos de Rana se sintam seguras, não só, portanto, quando andam na rua, mas também quando entram nas suas habitações e quando entram nas empresas. Sensibilizamos algumas empresas que na altura que tinham escadas e que, portanto, não poderiam entrar cadeiras de rodas. Falamos com essas empresas, fizeram rampas algumas. Há outras que nem sequer as podiam fazer porque não têm espaço para fazer. Em relação aos multibancos, falamos também com o CIBS e com alguns bancos para rebaixarem um pouco as caixas de multibanco e fizeram isso em alguns locais, não todos, também por questões monetárias, económicas, mas de qualquer maneira tentamos fazer um trabalho que agrade de qualquer forma, a todos quantos andam na rua, sejam com problemas ou não, mas que se sintam seguros. E, portanto, esse tem sido o nosso trabalho. Muito obrigado, Fernanda. Eu passaria agora ao Miguel. Miguel tem não só este livro extremamente interessante, o livro da bicicleta, como também assume que, de facto, que é o meio de transporte mais eficiente e mais saudável do mundo. A bicicleta e as questões da mobilidade são também uma ferramenta para resolvermos e ultrapassarmos questões relacionadas com a inclusão?
Sem dúvida. Passa quase sempre tudo por escolhas e vontades políticas. E quando eu digo políticas, muitas vezes não é só por parte dos políticos, é também dos técnicos e todas as pessoas que estão no meio de todas as engrenagens que levam ao resultado daquilo que é o espaço público e daquilo que são as escolhas das pessoas. Tudo isto que se conjuga para o resultado final daquilo que nós temos. E infelizmente nós temos legislação já que regula isto tudo, mas depois há uma grande desregulação na articulação de toda essa legislação. Eu dou um exemplo muito típico, que é quando se está a redistribuir o espaço numa rua. Existem uma série de leis que ditam as dimensões das ruas, da parte rodoviária, da parte das ciclovias, da parte dos passeios, e invariavelmente a dimensão que é quase intocável é a dimensão que a legislação prevê para os automóveis. Portanto, quando é preciso sacrificar, vai-se sacrificar os peões, vai-se sacrificar as ciclovias, porque aquele espaço que foi dimensionado para veículos cada vez maiores e cada vez mais volumes, porque depois vivemos nesta distopia de acreditarmos que quanto mais espaço damos aos automóveis, mais vamos resolver os problemas de tráfego, quando a experiência de um século de planeamento automóvel mostra que isso não funciona. Houve uma frase fantástica do Lewis Mumford, creio que algures nos anos 50, que ele diz que tentar resolver o congestionamento construindo mais estradas ou alargando as vias é como tentar curar a obesidade alargando o cinto. Nós não curamos, resolvemos o problema durante um pouco, alargamos o cinto, mas, entretanto, se a pessoa continua com a mesma prática que levou àquela obesidade, vai rapidamente ficar pior. E é isto que acontece invariavelmente. Então, nós temos esta questão, quando começamos a trabalhar o espaço para as pessoas, focados nas pessoas, vamos começar a perceber que, e isto está a ser verificado em muitas cidades, Lisboa tem trabalhado muito nisto, com muita incompreensão por parte da opinião, que eu não digo a maior parte da opinião pública, mas uma opinião muito segmentada e muito crítica, que faz críticas abertas ao que a Câmara tem feito, mas já toda a gente se esquece de como é que era a Duque d'Ávila aqui há uns anos atrás, e hoje em dia, quando vão lá, criticam não o que foi feito, mas aquilo que achavam que devia ser ainda melhor do que aquilo. Mas já toda a gente esqueceu o que era antes, e o que era antes era horrível. E quando se tenta acabar com esse horrível noutros sítios, seja em Lisboa, seja em Cascais, seja noutro sítio qualquer do país, há sempre pessoas que se agarram àquilo que vão perder, mas nunca conseguem ver aquilo que vão ganhar. E quase sempre conseguimos ganhar muito mais quando investimos em espaço público dirigido às pessoas e não pensado exclusivamente na mobilidade automóvel. Muito bem. Ana Sofia Antunes, esta questão da ligação com as autarquias locais e existir uma maior sensibilidade para os temas da mobilidade e da inclusão, resolve-se por legislação? Resolve-se por uma questão de sensibilidade e de preparação dos autarcas para esse efeito? Ou de que modo é que poderemos cada vez mais ter estes assuntos como prioritários? Eu acho que não. Eu penso que não existe uma resposta única para essa questão. Acho que isto passa aqui por vários aspectos. Obviamente que nós já legislámos sobre estas questões. Ainda assim, por exemplo, no que respeita à legislação em matéria de acessibilidade e no que diz respeito especificamente às normas técnicas de acessibilidade que constituem os anexos à legislação aprovada desde 2006, eu, por exemplo, entendo que ela tem várias falhas e, por exemplo, é uma das questões em que estamos a pegar agora a nível do Governo, é na revisão desse documento de normas técnicas, não no sentido de o alterar de cima a baixo, não é isso, não é reinventar a pólvora, é acrescentar lá coisas que não estavam lá de origem e que fazem lá falta, ou seja, a acessibilidade, nós temos um bocado esta ideia que a acessibilidade é o mais importante ou é o mais imediato, que é construir rampas
e rebaixar passadeiras Exatamente. e criar pavimentos mais friendly, é verdade, mais amigáveis. Mas a acessibilidade é mais do que isto, por exemplo, para que tenham uma ideia. A legislação de normas técnicas de acessibilidade não impõe ainda a obrigatoriedade da instalação de avisos sonoros nos semáforos. Isto é impensável. Não é? Nós temos os primeiros avisos sonoros há várias décadas. Agora, eles não estão a ser disseminados e a ser espalhados pelas cidades com a velocidade que deveriam ser, mas na verdade essa obrigação também não está lá na lei e tem que passar a estar. É uma das coisas que passa a estar. Mas não só isso, quer dizer, a inscrição obrigatória de Braille em determinadas superfícies e informações, por exemplo, em elevadores, mas não só. A questão da informação em linguagem fácil, nomeadamente a informação no espaço público, para que ela possa ser mais facilmente apreendida por cidadãos com déficit intelectual ou cognitivo, são preocupações que efetivamente devem estar na nossa cabeça. Depois, em contraponto, olhamos para aquelas normas técnicas e vimos que há outras matérias em que parece que somos picuinhas, exaustivos, vamos a um ponto que não lembraria a ninguém e que se calhar também não é preciso tudo isso, não é? É preciso haver também algum bom senso e alguma razoabilidade naquilo que se define em termos de normas técnicas. Bom, isto dizendo que, para mim, a legislação genericamente é boa, é tecnicamente boa, mas precisa de alguns aperfeiçoamentos e que vamos fazê-los. Depois temos, obviamente, a questão da sensibilização. Temos aquele grupo de pessoas que dizem estamos cansados de sensibilizar, vamos parar de sensibilizar, mas é passar para a ação e mas é fiscalizar e multar. Eu diria que sim, eu acho que efetivamente nós devíamos começar a fiscalizar e a multar em alguns casos para também, não quero servir aqui não queremos fazer aqui nenhuma política de perseguição ou de bode expiatório, mas algumas situações efetivamente se calhar trariam mais ação e mais dinamismo em determinados contextos onde ele ainda não está a existir, não está a ser adotado. Mas eu acho que sensibilizar nunca é demais e formar nunca é demais, e estamos, por exemplo, neste momento em vias de assinar um protocolo com a Associação Nacional de Municípios precisamente para ir para o terreno com a FEFAL, que é a Fundação para a Formação nas Autarquias Locais, para precisamente formar técnicos dos municípios nesta área, nesta matéria, nas questões das normas técnicas de acessibilidade, para que este conhecimento exista dentro dos municípios. E depois, obviamente, existe o outro problema, que a Fernanda falava muito bem, não é um problema de todos, mas é um problema de alguns. É preciso não esquecer que a Fernanda estava aqui a falar de uma realidade de uma junta de freguesia que tem 60 mil habitantes. Nós temos muitos concelhos no país que têm 5 mil, né? Portanto são realidades muito díspares. E aquilo que há para fazer também é muito disparo e os orçamentos depois têm que corresponder a diferentes tipos de necessidades. E é preciso efetivamente apoiar. Em muitos contextos é preciso apoiar. Estamos a procurar fazer isso designadamente através do PRR, de que agora tanto se fala. Uma das vertentes em que efetivamente previmos a disponibilização de verbas e em que vamos precisar muito das autarquias também para executar esse eixo e essa verba. O tempo para executar não é muito. Ao nível de verbas para eliminação de barreiras na via pública. Sim. E também algumas verbas que conseguimos garantir para eliminação de barreiras nas casas dos cidadãos com deficiência que efetivamente por alguma razão não têm condições económicas para adaptar as suas casas às suas verdadeiras necessidades. Adaptar uma casa de banho, adaptar uma cozinha, instalar uma rampa na entrada da casa, do prédio, instalar uma plataforma elevatória. São realidades, quer dizer, infelizmente, volta e meia ainda continuo a ter conhecimento de alguns casos de pessoas que não vêm à rua porque moram num segundo ou num terceiro andar e não têm elevador e vir à rua constitui ou é de todo impossível, porque se anda numa cadeira de rodas, ou é um esforço muito, muito, muito grande porque se tem muitas limitações de mobilidade. E, portanto, há pessoas que passam muito, muito tempo fechadas em casa por essa razão e isto não é admissível nos dias de hoje, em 2021.
Por isso eu acho que, no fundo, a resposta tem que passar um bocadinho por tudo isto, quer dizer, é conciliar o cumprimento da legislação, a formação, a sensibilização, alguma fiscalização no terreno também, sim, que acho que está na hora de começar a ser feita. E é engraçado, quando eu cheguei ao governo, nós tínhamos uma entidade, que é o Instituto Nacional para a Reabilitação, que tinha competência para fazer isto, mas não tinha nenhuma equipa de arquitetos para fazer. Portanto, é dada uma competência a uma entidade para fazer uma coisa, a nível nacional, vejamos a dimensão da coisa, que não tinha um único arquiteto para fazer esta função. Portanto, nós neste momento temos uma equipazinha para começar a fazer isto penso que são 7 ou 8 pessoas. Agora, quer dizer, estas 7 ou 8 pessoas vão fiscalizar Portugal. Pois, não faz sentido. É Vão escasso. começar a fazê-lo. É isso que vão começar a fazer. É o que podemos prometer para já. É isso. Mas aí a articulação com as autarquias é absolutamente fundamental. Tem sido fácil o diálogo com as autarquias? As autarquias não deveriam ser precisamente uma extensão da possibilidade de cumprimento destas regras? As autarquias não se podem fiscalizar elas próprias. Ou seja, as autarquias fiscalizam o privado, não é? A propriedade privada. Mas não podem ser as autarquias a fiscalizar aquilo que é a sua obrigação fazer, que é o espaço público. Sim. E, portanto, aí quem tem que entrar é uma outra entidade que fiscaliza as autarquias. E aqui é que havia efetivamente um problema para resolver. Nomeadamente aqui envolvia também a Inspeção-Geral de Finanças, que foi reconhecida como uma entidade com competência para fazer isto, mas que, na verdade, tem também muitas limitações nesta matéria. Mas sente que é fácil este diálogo com as autarquias sobre estes temas? Eu sinto que há cada vez mais abertura para este tema. Tem sido uma entidade que tem sido uma grande dinamizadora deste diálogo, sem sombra de dúvida, tem sido a Associação Nacional de Municípios. Em tudo aquilo que nós lhe solicitamos, em todas as parcerias que pedimos, em toda a divulgação, esta questão, por exemplo, dos questionários que distribuímos pelas câmaras, sobre as verbas orçamentadas e executadas em acessibilidade, tem sido efetivamente um grande facilitador. Depois há interlocutores, é como em tudo. Não é? Claro, claro. Fernanda, neste trabalho em rede que também tens na freguesia com as instituições, sentes que também podem constituir-se como ferramentas para se chegar mais longe? As instituições são essenciais nesse problema, porque elas mais facilmente verificam o que é que está bem e o que é que está mal. Muitas delas têm funcionários, portanto, que com algumas deficiências, outros têm mesmo a inclusão de crianças nas suas instituições e, portanto, elas próprias nos falam muito e, sobretudo, na rede social, nas comissões de freguesia, nos problemas com que se deparam no dia-a-dia com determinadas situações a nível de segurança, inclusive. Aliás, nós estamos a pensar fazer fechos de ruas precisamente para poder para que as crianças possam brincar livremente sem carros. Excelente ideia. E isso é muito importante para eles, porque hoje em dia as ruas são dos automóveis, não são das crianças. Antigamente as crianças podiam jogar à bola e brincar na rua, hoje isso não é possível e nós estamos a pensar seriamente em fechar algumas ruas ao fim de semana, portanto, em períodos específicos, de forma a que possam, em cada localidade, em cada bairro, em cada sítio, poderem brincar livremente e sem estarem com problemas de terem os automóveis a passar sempre que necessitam. Isso vai ser complicado, porque as pessoas não vão aceitar não levar o carro ainda até à porta, não é? Mas é um trabalho que nós temos em cima da mesa e que estamos a pensar pô-lo em prática muito brevemente. Miguel, nós temos assistido nos últimos tempos eu diria quase a uma febre agora de ciclovias e sobretudo então quando se aproximam os atos eleitorais, elas
proliferam. E por vezes temos casos em que essa vontade ainda se leva mais longe e temos ciclovias com postes a meio, temos ciclovias ao nível da estrada e que apenas por estar pintada de uma cor diferente já é considerada uma ciclovia. É a ciclovia uma solução ou, de facto, devemos também ter aqui regras um pouco mais apertadas em termos do que efetivamente deve ser a mobilidade para uma ciclovia? Existem uma enorme variedade de tipologias para os percursos cicláveis. E infelizmente o que há é falta de critérios na aplicação dessas tipologias, mas se formos aos países que já andam a estudar isto há muito mais tempo, eles têm os manuais que já definem tudo e é só querer ter vontade para aprender um pouco isso. Essencialmente, há 5 regras que estão previstas na lógica de construção de redes cicláveis na Holanda, que é o país que mais tem investido nesta área. E a primeira é que essa rede deve ser coesa, ou seja, de nada adianta ter troços de ciclovia espalhados se depois não há maneira de chegar de uma para a outra sem ser colocando-nos em perigo. Elas têm que ser, a rede tem que ser segura, portanto, todos os troços devem conferir segurança, não é por... falava há pouco de realmente termos uma risca no chão. Existe essa tipologia e até pode ser uma boa tipologia. Nunca será se essa risca tiver a 70 centímetros ou 1 metro da beira da estrada e depois na beira da estrada há carros estacionados, em que basta uma pessoa abrir uma porta e que pode ser fatal. Portanto, isso não é uma rede segura. Essa rede deve ser também atrativa e confortável, ou seja, não é uma rede em que estamos junto de enormes volumes de tráfego, com pisos terríveis, em sítios ermos, longe de tudo, e a rede depois deve ser direta, ou seja, não é pôr as pessoas a darem voltas e mais voltas, depois nunca mais se chega. Para tornarmos a bicicleta como um meio de transporte atrativo e desejável, temos que o tornar conveniente e fácil de usar. Quando a cidade de Copenhaga faz todos os anos um assessment, portanto, fazem o estado da arte, como é que está a utilização da bicicleta e da infraestrutura da cidade. E fazem, em geral, uma pergunta, porquê é que as pessoas escolheram a bicicleta como meio de transporte? E as 2 respostas mais votadas é porque é conveniente e porque é rápido. Não é porque é bom para o planeta e porque faz bem à saúde. Não, isso também lá está, vem lá para o fim. Mas as respostas principais que as pessoas dão para usarem a bicicleta nessas cidades é porque é rápido e porque é eficiente. Porque se não fossem, escolhiam o meio que é mais rápido e eficiente. E por isso é que as pessoas depois, noutros sítios, como aqui em Cascais ou noutros sítios de Portugal, escolhem muitas vezes o automóvel. Porquê? Porque durante muitos anos se tornou o automóvel, tudo se fez para que o automóvel fosse a escolha mais rápida e eficiente. Muitas vezes nem é, mas a percepção que nós temos disso é um estudo feito há uns anos, creio eu, na Suíça, em que eles perguntavam às pessoas quando é que começava a deslocação de casa para o trabalho, portanto, quando é que começava e quando é que terminava. E, em geral, muitas das pessoas diziam, quando saíam do trabalho e entravam no carro, achavam que tinha acabado a sua deslocação. E enquanto as pessoas que iam de transporte público achavam que não, que era só quando chegavam a casa. E depois, enquanto a pessoa que calculava essa deslocação toda, contava desde o momento em que saía da porta do emprego até ao momento em que punha a chave na porta de casa, a pessoa que ia de automóvel dizia sempre que a duração da sua viagem era a duração da viagem só do automóvel. Portanto, ignorava o tempo que demorava a chegar ao automóvel, quando pegava no carro, e depois muitas vezes até ignoravam o tempo que demoravam à procura de lugar para estacionar. Sim. Portanto, ficamos muitas vezes com estas percepções completamente deturpadas, como eu vou daqui a Lisboa, são 15 minutos. Se calhar demora 5 ou 10 minutos a chegar ao carro. Depois demora 15 minutos no trajeto e depois, quando chega a Lisboa, passo mais 10 minutos a estacionar. Depois, quando fui fazer as contas, se calhar demorei 45 minutos, mas isso era quanto eu demorava de comboio.
ao menos. Claro. E era muito mais confortável porque não era tempo desperdiçado. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem nos transportes públicos. Aproveitamos o tempo, porque podemos ir a ler, podemos ir ao telemóvel, podemos ir a fazer outra coisa qualquer. Quando vamos de bicicleta, quando vamos a pé, estamos a aproveitar para fazer exercício que o nosso corpo tanto precisa. Quando vamos de carro, em geral, somos os condutores. Ponto final. Quando vamos com outras pessoas, de boleia, mas poucas pessoas fazem isso. As pessoas raramente partilham os carros. O índice de ocupação em Portugal dos automóveis creio que ronda 1,3 passageiros por automóvel. Nos centros urbanos, sobretudo nos centros urbanos, faz sentido... Essa foi uma questão que nos foi colocada em algumas instituições. Sobretudo nos centros urbanos faz sentido que as ciclovias também sejam utilizadas, por exemplo, para os veículos prioritários, devido ao grande congestionamento. Só que também, nesse caso, as ciclovias teriam que ter uma dimensão distinta, não é? Mas faz sentido que sejam também aproveitadas? Sentido. Aliás, nestes países que eu falava agora, Holanda, já não pode ser aquela etc., linhazinha. Não. É feito uso comum, é muito comum ver os veículos prioritários a circular nas ciclovias. É muito comum. E tornam-se canais prioritários de segurança. E como quem anda normalmente de bicicleta está muito mais alerta, é ver... Qualquer pessoa que vá de bicicleta e ouve uma sirene, rapidamente olha para ver de onde é que a ouve. Quem vai dentro do carro, em geral, só ouve quando a sirene está mesmo ao pé de si e demora. Não se desvia um veículo de 5x2 com 1 tonelada rapidamente para qualquer lado. Enquanto a bicicleta rapidamente se puxa para o lado, ou um peão rapidamente se desvia disto. Portanto, utilizar ciclovias bem dimensionadas como canais prioritários é perfeitamente legítimo. E foi isso que foi agora instituído na Almirante Reis. E os tempos, falando com bombeiros, falando com condutores de ambulâncias, sabe-se que eles dizem agora que fazem Almirante Reis muito mais depressa do que faziam antes. Pois, exatamente. Muito bem, estamos a entrar aqui na nossa reta final e eu agora vou fazer-vos a maldade. Para quem já viu os debates ou quem já acompanhou, de alguma maneira já sabe, mas eu não deixo de fazer a maldade na mesma. Nós ainda por cima estamos a fazer esta gravação no Dia Mundial do Cérebro e de alguma maneira gostava muito de vos lançar aqui um desafio, de pedir a cada um que no fundo se expressasse um desejo, o que é que gostariam que a vossa autarquia fizesse ou que considerasse prioritário em termos de mobilidade e de inclusão. Uma ideia, uma sugestão, aquilo que quiserem. Para ser ainda mais maldoso, não vou dizer a ordem por quem irá intervir, para que ninguém tenha vantagens sobre os restantes, mas gostava que de algum modo refletíssemos um bocadinho sobre isto e avançássemos aqui com situações concretas. Nós vamos ter o nosso programa que vai ter uma série de medidas apresentadas sobre estes temas que resultam das visitas e também muito do que falámos aqui hoje. Mas, Fernanda, começo já por ti. Começo já por ti e pedia-te então que... Um dos desejos que eu teria... Em termos de mobilidade e de inclusão. Um dos desejos que eu teria era que as ciclovias em São Domingos de Rana não fossem o Salta-Pocinhas, por exemplo. Uma ciclovia constante, contínua, onde pudéssemos, sei lá, começar em Alcabidez e terminar na praia de Carcavelos, por exemplo, passando pelo meio de São Domingos de Rana, e não interromper com carros e outros meios de transporte a fazer uma interrupção na bicicleta, porque isso torna-se perigoso. Torna-se extremamente perigoso porque, assim como as ciclovias, da forma como estão estruturadas em São Domingos de Rana, algumas delas também se tornam perigosas, sobretudo com os autocarros que hoje estão em mobilidade no concelho. São exageradamente largos, estreitaram-se as estradas e as ruas para que as ciclovias fossem construídas e depois os autocarros vêm para a faixa do veículo que está em sentido contrário.
Isso acontece em muitos locais, portanto eu gostava realmente de ter uma mobilidade a sério em São Domingos de Rana, uma mobilidade onde as pessoas estivessem seguras e pudessem circular livremente, tanto a pé, como de bicicleta, como de autocarro e como de veículo normal. Portanto, isso seria um dos sonhos, ver que realmente São Domingos de Rana pudesse ser um exemplo a nível de mobilidade. Muito obrigado, Fernanda. Espero que não tenhas roubado a ideia ao Miguel, mas lançava então o mesmo desafio ao Miguel. Miguel, uma ideia, um projeto sobre estes temas. Eu iria dizer uma coisa muito simples, que é o bolo todo que existe de orçamento para a mobilidade está manifestamente desequilibrado. Se nós formos olhar do meu município, que é Oeiras, é aqui ao lado, para o bolo de obras rodoviárias que estavam previstas para este mandato, eram de largos milhões, e depois sobravam umas migalhinhas para o espaço público. O meu sonho é que essas migalhinhas deixassem de o ser e que passasse a haver uma distribuição, eu já não digo equilibrada com aquilo que nós pretendemos, porque como foram tantos anos a investir só numa coisa, nós neste momento temos que pensar se queremos ter, eu não vou ser ambicioso e dizer que nas nossas cidades nós podemos ter índices de utilização iguais aos que há na Holanda, que rondam em Amsterdão, 40 e tal % das deslocações são feitas de bicicleta. Mas se calhar, se olharmos para Berna, na Suíça, que as pessoas em geral não conhecem, Berna, na Suíça, é um pouco assim como Lisboa, tem umas colinas, tem uns vales, umas coisas terríveis. O share de utilização da bicicleta está próximo dos 20%. Com essas colinas todas. Porquê? Porque as coisas estão bem planeadas, estão bem estruturadas para... Eu costumo sempre dar o exemplo aqui em Lisboa. Quem trabalha no Castelo e mora no bairro Alto, se calhar a bicicleta pode ser uma alternativa, mas se calhar não é a melhor. Mas se pensarmos que todas as pessoas que moram em Benfica, Telheiras, Lumiar, só falando destes, que é uma fatia enorme da população, e que trabalham nas Avenidas Novas, que é mais outra fatia enorme, para essas não há essa desculpa dos desníveis. É tudo praticamente plano. Há ali uma colinazita ou outra pelo meio. Se nós canalizarmos orçamento disponível e vontade política para alterar este paradigma, eu não falo só da bicicleta, é de investir na mobilidade para as pessoas que andam a pé, de bicicleta, de cadeira de rodas, que tenham outros problemas todos. Pensarmos, há pouco a Sra. Presidente falava de fechar uma rua. Estes projetos são fantásticos para se experienciar, mas depois, com o tempo, as pessoas começam a perceber o que se ganha. E depois são as próprias populações que vão pedir quando é que fecham isto de vez. Por vezes nem é preciso fechar, basta só fazer... Eu, quando vinha aqui na estrada de Sintra, vinha de bicicleta, e como eu tinha posto no GPS para me dar a indicação que se viesse a pé, às tantas mandou-me virar à direita, mas eu vi que não era estrada, então o que é que era? Era o passeio, e era apenas uma interrupção desta rua aqui ao fundo, que não liga com a estrada de Sintra. Ou seja, as pessoas a pé passam, as pessoas de bicicleta passam, os automóveis não passam. E às vezes, fazendo esta acupuntura no espaço urbano, conseguimos praticamente acabar com os carros que cruzam o tráfego de atravessamento e que gera perigo rodoviário e conseguir devolver às populações esse espaço. As pessoas continuam a poder levar lá o carro para descarregar, para carregar, para deixar alguém, para ir buscar alguém. Mas basta só pôr, às vezes, é uma rua e pôr 2 pilaretes no meio dessa rua, no meio da estrada mesmo, tem que ser sinalizado como deve ser, algo que seja facilmente, por exemplo, daqueles pilaretes que são rebatíveis, para quê? Se houver uma viatura de emergência que precise de passar, ela passa na mesma. Mas isto acaba com o tráfego de atravessamento. Em Algés, eu moro em Miraflores, e em Algés há uns anos fizeram obras de infraestruturas de saneamento muito grandes. E aquilo eram nos cruzamentos que eles, para não fazerem na vila toda, na povoação toda ao mesmo tempo, iam só fazendo em alguns cruzamentos. E o que é que se verificava? Sempre que eles faziam nesse cruzamento, as ruas
que iam entroncar nesse cruzamento tornavam-se paraíso. Via-se miúdos a jogar à bola permanentemente, as pessoas podiam andar no meio da estrada, os carros continuavam a ir lá estacionar, mas deixavam de atravessar aquela rua. Este tipo de medida às vezes tem um custo muito baixo, mas é preciso haver vontade política e, claro, depois com o tempo para as coisas serem bem implementadas, acaba por ser também algo oneroso. Se nós canalizarmos, se calhar, se pensarmos que queremos ter 10, 15% de deslocações de bicicleta, mais 20 a 30% de deslocações a pé, então se calhar vamos ter que deixar de gastar 90 ou 95% do orçamento no automóvel e passar a distribuir isto de outra maneira. Muito obrigado, Miguel. Ana Sofia Antunes. Nesta matéria eu penso que aquilo que mais me preocupa e eu acho que mais faria diferença seria conseguirmos, de uma vez por todas, transformar os nossos passeios em espaços para o peão, em que o peão pudesse andar com segurança e com conforto. E é uma coisa que nós ainda conseguimos fazer em poucos sítios em Portugal, já vamos fazendo em alguns, felizmente, mas não são muitos, mas que nota-se uma diferença enorme quando temos a oportunidade de fazer isso em determinadas cidades europeias, que é a sensação de poder andar com confiança e segurança e conforto por quarteirões e quarteirões e quarteirões, porque sabemos que o passeio é liso, porque sabemos que não vamos dar com a cabeça num poste que está no meio do passeio, porque sabemos que não vamos atropelar um outdoor que foi colocado no meio do passeio, porque sabemos que não vamos de repente dar de frente com uma esplanada ou qualquer coisa do género. O mobiliário urbano está devidamente arrumado onde tem que estar, com um corredor de circulação limpo, com toda a gente a respeitar esse espaço e com pavimentos mistos, mas que permitam efetivamente haver pavimento liso que não seja exclusivamente calçada à portuguesa. Eu preciso dizer aqui uma coisa, não me levem a mal, isto não é nenhuma manifestação anti-bicicleta, não é, pelo contrário, eu acho que a nossa manifestação aqui tem que ser anti-automóvel e os meios suaves têm efetivamente de tentar trabalhar juntos para combater esta tendência que ainda é muito grande. Mas eu concordo com uma coisa que o Alexandre dizia há pouco, que é, eu acho que nós vivemos nos últimos anos, e quando digo nos últimos anos, os últimos 10 anos, 15 anos, a febre da ciclovia. Eu acho que não há autarca neste país que se sinta feliz ou que se sinta realizado se não tiver construído uma ciclovia em qualquer lado. Ouça, nada contra. Eu até adoro ciclovias. Só há um pequeno problema, que eu não posso andar lá legalmente. Porque eu sou um peão. E não há sítio melhor, efetivamente, para eu andar nas cidades e nas vilas do que as ciclovias. Porque no meio das ciclovias não há postes. Ou pelo menos, tu há bocado dizias que havia, para aqui uns não. Pronto. Eu por acaso nunca apanhei, ainda bem que me alertas para isso, porque eu ando nas ciclovias com o maior desconforto e desavontades. E esta coisa de nós, nomeadamente não só, mas por exemplo no meu caso, que sou uma pessoa cega, andar na rua e ter que estar permanente atenta àquilo que não vai acontecer nos passos seguintes, às vezes é um bocadinho cansativo. Exatamente. Porque não tinha que ser, não é? Eu tinha que estar a circular num eixo, numa faixa, num sítio onde eu soubesse que se me mantivesse ali, pelo menos até ao próximo atravessamento, eu estava segura. E isso não acontece, não é? Eu tenho que estar permanentemente alerta para perceber se não vou bater a cabeça ou qualquer outra coisa em algum lado, não é? Por isso, eu também me questiono muitas vezes, porque a razão é que as ciclovias não podem ser utilizadas por outros cidadãos, nomeadamente pelas pessoas com deficiência. Ninguém acredita que numa rua de Lisboa, cuja única intervenção foi construir uma ciclovia, no caso até falo de ciclovias segregadas, não estou a falar de ciclovias pintadas no pavimento e sem segregação. Numa rua de Lisboa, onde a única intervenção que se fez foi construir uma ciclovia segregada e o passeio se mantém exatamente como está, cheio de obstáculos e de pedrinhas, onde é que vai andar a pessoa de cadeira de rodas? É no passeio cheio de pedrinhas? Não é na ciclovia. Claro. Não é? Obviamente que é na ciclovia. Mas legalmente, se acontecer alguma coisa, se uma bicicleta atropelar uma cadeira de rodas ou vice-versa, quem tem razão é o ciclista. Porque a cadeira de rodas não tinha que estar ali. Não pode circular ali.
E isto, efetivamente, é um grande drama. E o que eu me pergunto é, eu não tenho nada contra a bicicleta e isso fica aqui muito claro, mas esta febre que deu aos nossos autarcas, que de repente decidiram começar a construir ciclovias em todo lado, porque era giro, porque era moda, porque era diferente, e arranjaram dinheiro nos seus orçamentos para fazer isto, porquê é que não arranjam dinheiro também para efetivamente fazer algumas intervenções deste género nos passeios? Porque não há de ter um custo assim tão diferente, digo eu. Claro. Não é? Peço desculpa, temos de deixar de lhe chamar passeios para chamar-se pedovias. Talvez Tudo assim bem, eles chamemos comecem, pedovias, não há crise comecem nenhuma. a querer fazer É. a loucura das pedovias. Pronto. Os passeios já não é novidade. Pronto, mas efetivamente eu acho que se fazemos estes investimentos, eu percebo que quem anda de bicicleta e quem circula de bicicleta fala uma determinada velocidade mínima e pode constituir um perigo para outros, percebo isso perfeitamente. Agora, penso que da mesma forma que se atende às necessidades de uma pessoa que quer andar de bicicleta, tem que se atender às necessidades Do peão. do peão e especialmente daquele peão que é mais vulnerável e que tem dificuldade em movimentar-se, não é? E isso também tem que se tornar de alguma forma moda. Também tem que ser uma atitude, uma coisa que se torne moda para os nossos municípios. Isso também é um desafio meu, não é? Eu tenho que tentar Muito conseguir convencer esta malta a que efetivamente isto passa a ser de alguma forma uma moda também. E é isso. E muito bem, muito bem. Ana, Só um apontamento. Aqui em Portugal seria altamente benéfico haver um enquadramento legal das cadeiras de rodas nas ciclovias. Já é feito noutros países europeus, onde existe esse direito legal de poderem circular. Aqui em Portugal, o que eu noto dentro da comunidade toda de bicicleta é que as pessoas não se opõem a isso. Quando veem, aliás, até tem sido ultimamente muito fotografado para mostrar, porque normalmente os críticos das ciclovias vêm sempre a dizer porque quem tem mobilidade reduzida já não pode ir de automóvel para esse sítio porque fizeram lá a ciclovia. E a ciclovia passou a permitir que muitas pessoas, lá está, possam andar na rua, na ciclovia, coisa que não fariam antigamente quando só Miguel, havia... e elas andam, não há ilusões, obviamente que andam. Então, se eu andar numa cadeira de rodas e tiver dificuldade em movimentar-me, tenho ali uma ciclovia fantástica para cruzar a Duque d'Ávila, vou aos saltinhos em cima do passeio. Era o IAS, não é? Obviamente. Nem pensar. E, portanto, há países, inclusive, onde até se legislou a legalidade das pessoas com cadeiras de rodas, especialmente as que têm cadeiras elétricas, poderem circular na faixa de rodagem. Eu sei que cá sempre me opus a isso, porque acho que é extremamente perigoso. Acho que é extremamente perigoso, já se verificaram situações de acidente e acho que isso não deve ser admissível. Na ciclovia, acho que não haveria nada de... não faz sentido que não aconteça. Exatamente. Muito bem, Ana Sofia Antunes, Fernanda Gonçalves, Miguel Barroso, muito obrigado por terem estado connosco, pelas excelentes ideias e contributos que aqui nos trouxeram. E vão acompanhando os nossos debates da coligação Todos por Cascais e obrigado pela vossa atenção e também por terem presenciado estas excelentes sugestões dos nossos oradores de hoje. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Todos por Cascais. É tempo de mudar.